Vitor, eu começava por perguntar se não fica preocupado com a violência de ataques como aquele que aconteceu ontem contra um ator em Lisboa. Não, evidentemente, o Chega tem tido desde o início uma política de condenação veemente de toda a violência e seja ela cometida por que lado seja, tenha ela que figura tenha, o Chega é contra a violência, ponto. Não há não há senãos na violência. A violência deve ser condenável e deve ser condenada. É essa a postura do partido e é isso que continuamos a advogar desde sempre. Quer a violência cometida contra grupos sociais, quer contra grupos políticos. E nesse aspecto até o Chega tem sido várias vezes até alvo de violência por parte de outros, como aconteceu ainda agora nesta campanha eleitoral, e era importante que toda a violência fosse condenada. Era importante que a sociedade não vivesse numa espécie de esquizofrenia face a isto, em que quando é violência contra a direita é boa e pode-se tolerar, quando é outro tipo de violência temos que condenar. Não, nós temos que condenar todo tipo de violência, seja ela contra quem for. Não podemos ter duplos critérios, nem 3 critérios, nem 4. Tem que ser quando é violência, é contra. Não é? Para os imigrantes e que algumas vezes o Chega também acaba por passar aqui um pouco uma linha não compreendida muitas vezes. Acha que incita também estes grupos a este tipo de violência? Vamos lá ver. Se não se puder dizer no país que os imigrantes que cá vêm têm que trabalhar e cumprir regras, então não se pode dizer nada. Ontem mesmo houve um cigano que matou a tiro outro cigano e não vi abrir programas sobre isto. Quer dizer, isso não é violência também. Um homem que, mais uma vez, mais um cigano que matou o outro por questões de casar uma filha de 14 anos. Isso não é violência, isso não tem que ser dito. Parece que vivemos numa espécie de esquizofrenia política, em que tudo é aceitável de um lado e nada é aceitável do outro. Nós temos que condenar a violência de todos os espectros políticos, de todos os grupos sociais. Não podemos proteger uns e condenar outros. Por exemplo, o Presidente da República, eu vi há pouco, fez e bem a condenação do que tinha acontecido. Nem uma palavra sobre o que aconteceu na Marleja ontem. Quer dizer, o Presidente da República tem medo que a comunidade cigana fique chateada com ele. Mas prefere ir atrás de uma certa opinião maioritária dos mídias em relação a outro tipo de crimes. Porquê é que não condena a violência entre ciganos e por ciganos? Quando mulheres são violadas no Martim Muniz ou numa zona qualquer do país, isso não é violência que tenha que ser condenada. Quando há rixas entre imigrantes, isso não tem que ser condenado. E o país entrou numa lógica em que parece que a violência toda, que se for feita da esquerda contra a direita, está tudo certo, é tudo bem, é ativismo. Chamam-lhe ativistas. Quando é outro tipo de violência, são grupos extremistas. E, portanto, eu acho... Não foi em direto para a RTP, só André Ventura não tem nenhuma dúvida então em condenar aquilo que aconteceu ontem. Tal como lhe disse, o Chega tem uma posição em matéria de violência muito clara. Nós somos contra todo o tipo de violência, seja ela cometida contra quem for, seja ela cometida por que razões for. A política portuguesa não pode ter lugar para a violência. Nós temos que conseguir fazer debate político, debate de ideias, sem ter violência. E também precisamos que não haja a violência boa e a violência má, que não haja a violência boa da esquerda e a violência má da direita. Todos têm que ser condenados pela violência. Podemos supor das suas palavras que vai acompanhar os votos de condenação que foram apresentados por vários partidos na Assembleia. O Chega sempre teve contra toda a violência e fez-lo valer no Parlamento. Mas olha, vou-lhe dar um exemplo. Quando deputados do Chega foram agredidos numa manifestação de extrema esquerda, onde estavam pessoas de extrema esquerda, não vi nenhuma preocupação nem do Presidente da República, nem da Assembleia da República e também, com toda a franqueza, muita preocupação vossa nesse caso. Portanto, dá a ideia que o país vive numa espécie de bolha esquizofrénica em que há um tipo de violência que é aceita e permitida, mas se forem deputados do Chega a ser agredidos, se for o líder do Chega a ser atacado por ciganos, ou cuspido, ou que lhe atirem com pirotecnia, isso aí não há problema nenhum. Se for outro tipo de violência, é condenável. Eu há pouco dizia aqui à sua colega, ontem mesmo, um cigano matou outro cigano. É a Marleja. Quantas vezes este crime já aconteceu? 1, 2, 10, 20, 40? Não vi abrir nem jornais da noite, nem telejornais, nem vi condenação do Presidente da República. E deixa-me só dizer isto. E, portanto, nós temos que ter políticos que estejam à altura das circunstâncias em que o país vive. E a altura das circunstâncias é esta. Nós estamos numa sociedade que tem hoje um debate mais intenso do que nunca. Isso tem que ser bom, mas sem violência. Não pode haver nenhum tipo de violência. E nós temos que ser firmes na condenação da violência, quer quando ela acontece à esquerda, quer quando ela acontece à direita, quer quando acontece só porque as pessoas são tontas. E, portanto, nós temos que ser contra a violência. E nenhum partido lutou mais na Assembleia da República para haver autoridade, para haver ordem, para haver penas pesadas, do que o Chega. Portanto, estamos completamente à vontade nisso. Pedimos é que todos os poderes, todos, não tenham a violência boa e a violência má. Saibam condenar a violência quando ela existe. Ponto. Daquilo que já é conhecido até agora, este grupo neonazi
foi um dos grupos de extrema-direita que foi excluído do RASI. O André Ventura e o Chega têm sido críticos dos dados que constam do relatório anual de segurança interna. Pretende introduzir ou propor alguma alteração? O Chega é esse fenómeno, isso é uma decisão do Governo, não é uma decisão que o Chega tenha qualquer papel. O Governo tomou decisões em matéria do RASI. Eu acho importante que nós conheçamos toda a violência, seja ela de extrema esquerda ou de extrema direita. Quer dizer, nós estamos a ver ocupas a ocupar casas por todo o lado e a atacarem lojas e lojistas. A violência contra um ator que é condenável e que eu condeno sem reservas, para que não haja manipulação de palavras, que eu condeno sem reservas nenhumas, não é diferente da violência cometida contra um pequeno lojista no Martim Moniz. Não é diferente da violência cometida contra deputados que estão numa manifestação, ou não é diferente por ser cometida em zonas onde há imigrantes, ou numa rixa entre imigrantes. É violência, ponto, deve ser condenada. E nós temos que ter a capacidade de fazer isto. E a capacidade de fazer isto num país que quer ser livre e quer ser democrático. Não podemos é ter presidentes, primeiros-ministros e responsáveis políticos que, quando há um determinado tipo de violência, ficam em silêncio, a ver se o assunto morre. Quando há outro tipo de violência, parece que há uma série de comentadores, políticos e jornalistas que adoram dizer a palavra extrema-direita, adoram dizer a palavra neonazis, vibram com isso, acordam com isso e hoje é o meu dia, hoje é o dia da minha vida. Mas quando há violência, curiosamente, do outro lado, ficam calados. Quando há violência de ocupas, de grupos extremistas de esquerda, de grupos de antifas, chamam-lhes ativistas. Bom, então isto é fazer não só mau jornalismo, como é também fazer mau exercício do poder político por parte de quem exerce o poder político. Da parte do Chega, eu não tenho dúvidas. Onde há violência, ela é condenável. Onde há violência, merece investigação, repressão das autoridades e reposição da ordem. Nós somos o partido da ordem. Perguntar sobre o projeto de lei que o Chega apresentou hoje. Já o tinha feito uma vez, pelo menos um projeto desta natureza em 2021, e não foi admitido por ser considerado inconstitucional. Eu queria perceber o que é que muda desta vez para que aquela ética seja aceita. Este projeto, porém, tem alterações em relação a esse projeto de 2021. Basicamente, o Chega quer garantir isto. Quer garantir que, face ao momento em que estamos na Europa e no mundo, a nacionalidade portuguesa não pode ser vendida desta forma, nem cedida desta forma. Tem que ter requisitos e tem que ter critérios. Os melhores países da Europa, os melhores, estão a limitar e a restringir a atribuição de nacionalidade. Quer dizer, nós ouvimos o Presidente da República ontem dizer, num discurso lamentável, quer o do Presidente da República, quer o de Lídia Jorge, dizer que, basicamente, ser imigrante e português é a mesma coisa. Dizer que não há portugueses que se possam classificar como portugueses. Bom, se continuarmos a dar a nacionalidade assim, não haverá. Porque qualquer tipo vem do Bangladesh, chega a Lisboa e torna-se português. Ora, isto não fica bem dizer e as pessoas não gostam de ouvir, mas é o que está a acontecer. A nacionalidade portuguesa está a ser, na verdade, mercantilizada. Da atribuição, eu queria perceber era retirada. Ora, o projeto do Chega tem duas coisas importantes. Uma, garantir que só é nacional quem cumpre um período estável e longo de presença em Portugal, que não é nacional qualquer pessoa que chega a Portugal e que passa aqui um ano ou um ano e meio, ponto 1. 2, que quem é condenado a pena de prisão por cometer crimes em Portugal, lhe possa ser retirada a nacionalidade. É verdade que isso levanta algumas questões, nomeadamente dos apátridas e aqueles que não têm nacionalidade, mas isso é 0,001% da maior parte dos casos. O que nós temos é, o indivíduo chega a Portugal, seja ele do Nepal, da Índia ou do Paquistão, mata uma pessoa. Não me faz sentido manter-se português. É para que as pessoas em casa compreendam isto. Nós demos-lhes um benefício, um privilégio. Ser nacional português é um privilégio que muitos de nós obtivemos pelo nascimento, outros obtêm pela via da aquisição. Ora, se nós atribuímos um privilégio que é dar a nacionalidade e o que essas pessoas fazem é responder-nos com matar alguém, roubar alguém ou violar uma mulher, eu não tenho dúvidas. É tirar-lhes a nacionalidade. Como é que entende que a Constituição justifica a perda desse direito civil? Bom, em Portugal nós habituámos, a Constituição serve para tudo. Não querem dar prisão perpétua a terroristas, Constituição. Não querem diminuir o número de deputados, Constituição. Agora não querem tirar a nacionalidade a quem comete crimes, Constituição. Em Portugal a Constituição serve para tudo. Olha, então eu volto a deixar o apelo ao Sr. Primeiro-Ministro. O país está a mudar, o mundo está a mudar. Se a Constituição está a ser um bloqueio a tudo o que queremos fazer, a reduzir deputados, a aumentar penas, a lutar contra a corrupção, vamos mudar a Constituição. Mas então admite que está a apresentar um projeto de lei que só é possível se houver uma alteração da Constituição? Não creio, estou convencido que ele pode ser aprovado se houver vontade política para isso. Depois, nós temos um Tribunal Constitucional que lá estará para ver se pode ser, se não pode ser. Não é o Parlamento, que é a primeira Câmara do Tribunal Constitucional. Nós temos um Tribunal Constitucional. Para mim não me faz sentido que quem comete um crime, tendo nacionalidade portuguesa obtida, mantenha essa nacionalidade. Se há pessoas a quem faz, bom, então é um debate político polarizado.
Agora, honestamente, causa-me, seja de esquerda, seja de direita, é como a expulsão daqueles que cometem crimes e estão em território português. Então nós deixamos alguém vir para o nosso território, damos-lhe uma autorização de residência, ele viola uma mulher ou mata alguém e fica cá. Bom, isto é conversa para se ter com as pessoas. Este projeto já foi apresentado, a ideia não é nova, mas o timing em que é divulgado novamente é uma reação ao discurso de ontem. Evidentemente, como eu dizia à sua colega, há um contexto político novo, que é não só o de uma imigração massiva, conforme é reconhecido hoje por todos, Portugal atingiu 15% de permanência de estrangeiros, provavelmente estará a caminhar entre os 15% e os 20% de estrangeiros no seu território, e há toda uma defesa que precisamos fazer da nossa nacionalidade portuguesa. Há coisas que são mais ou menos consensuais, e eu acho que todos no centro-direita começam a perceber que não se pode dar a nacionalidade a toda a gente e que tem que estar cá tempo suficiente para ser nacionais. Não pode ser como acontecia com o António Costa. Quer dizer, nós temos pessoas que não sabem dizer bom dia e são nacionais portugueses, mas são portugueses em quê? São portugueses em quê? Pessoas não conseguem dizer bom dia. São portugueses em nada, quer dizer, são portugueses de artifício. Agora, o que não me parece fazer sentido é que alguém que tenha sido beneficiado com a cidadania portuguesa cometa crimes graves e fique como português. Não, eu acho que lhe deve ser retirada. Atenção, os melhores países do mundo estão a fazer isto. Porque é que nós deixamos sempre tudo para a última? É a questão que eu gostava de ver responder. Nas questões que agora apresenta também a atribuição da nacionalidade, está lá um ponto que é a idoneidade cívica. Como é que isso se mede exatamente? É simples, se nós temos alguém que quer ser nacional português, mas tem um historial no Brasil ou na Índia de ter sido um violador em série, não tem idoneidade. Tem a ver com cadastro, então. Tem a ver com cadastro, tem a ver com a presença. Embora, na minha opinião, também lhe vou dizer uma coisa. Alguém que quer ser nacional de Portugal e tem um historial de dizer mal de Portugal, também não a devia ter. Mas é a minha opinião. Acho que nós temos que aceitar cá quem gosta de cá estar e quem gosta de nós. Não precisamos, nem temos que aceitar quem vem para cá e quem andou a dizer mal de Portugal, quem acha que Portugal é um país que não serve, quem acha que Portugal é um país que não vale. Portanto, criminosos nós não podemos, nem devemos ter cá, até porque já basta aos nossos. Agora, temos que passar a ter regra em quem entra. Temos que deixar entrar aqueles que vêm por bem, aqueles que querem participar, querem ser parte do país. Aqueles que vêm para dizer mal do país, nós não precisamos deles. Infelizmente já temos cá muitos que dizem mal do país. Ontem, numa cerimónia organizada pelo Almirante Gouveia e Melo, houve insultos. Pelo Almirante Gouveia e Melo, insultos ao Sheikh Munir e também ao próprio Almirante. A presença do Sheikh Munir e desta cerimónia interreligiosa no Dia de Portugal pode fazer o Chega repensar um eventual apoio ao Almirante? Eu acho sobretudo um erro. Tive a oportunidade de dizer hoje nas minhas redes sociais também. E acho que nós também temos que dizer as coisas com clareza. E pensar as coisas com clareza. Não sei quem organizou a cerimónia, honestamente, mas... Era da candidatura do Almirante Gouveia. Vamos lá ver. Nós temos uma homenagem a antigos combatentes portugueses que lutaram nas antigas províncias portuguesas e que têm sido tão maltratados. Quer dizer, escolhe-se para discursar o líder da Mesquita de Lisboa e da comunidade islâmica. Qual é o racional disto? Estão a querer provocar mesmo, é uma provocação, é a tentativa de dizer às pessoas que as querem espezinhar culturalmente, desconsiderar os valores cristãos. Quer dizer, com todo o respeito, isto não tem a ver com questões de respeito religioso, que eu tenho o maior por todas as comunidades. Agora, o que é que o imã de Lisboa tem a ver com os antigos combatentes? O que é que o líder da comunidade islâmica tem a ver com os homens que nos anos 60, 70 saíram de Portugal para ir lutar por um país que depois mudou e nas antigas províncias? O que é que tem a ver? Eu só posso retirar daqui que é pura provocação. Quer dizer, andam a hastear, andam a pôr rastilha, andam a pôr gasolina. E depois vêm dizer no final que o país está polarizado. Pois claro que está. Quer dizer, mas não respondeu à minha pergunta relativamente ao Almirante. Nós continuamos exatamente no mesmo ponto em que estávamos, mas deixei este alerta que fica para o Almirante e para os outros também. Se queremos representar a alternativa portuguesa ao sistema, temos que começar por fazer uma coisa: defender os valores portugueses face ao sistema e não defender a deturpação dos valores portugueses face ao sistema, nomeadamente convidando a um senhor que nada tem a ver com a homenagem que estava a ser feita a antigos combatentes. Eu acho que os antigos combatentes ontem ficaram ofendidos. Depois acontecem coisas como esta que aconteceram. As pessoas não gostam e manifestam-se. Se houvesse todos um bocadinho mais de defesa do que é Portugal e dos valores de Portugal, eu acho que todos ganhávamos com isso. Obrigada.